E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma medida prática, uma medida que está totalmente no seu controle e que vai fazer com que você consiga aumentar muito a sua margem de negócios, na sua margem de faturamento e tanto nas suas finanças pessoais como nas suas finanças do negócio e que vai proteger, né, vai te proteger de tomar decisões ruins, de gastar demais e também vai te dar mais serenidade ao longo do caminho. É uma ação muito simples que você vai desenvolver. Essa é uma disciplina, na verdade, que ela precisa ser executada todos os dias, que vai ajudar demais e tem ajudado muitos nossos clientes na hora de tomar as decisões e na hora de fazer o negócio escalar. Beleza? Vamos lá? Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários no seu processo de tomada de decisão, ajudando eles a terem um processo de tomada de decisão disciplinado para ele fazer o negócio escalar de forma mais consciente, compreendendo, né, as próprias forças opostas, os pontos cegos que ele possui e também um pensamento crítico a respeito das forças do mercado e como que ele pode tomar decisões melhores enquanto ele faz o negócio crescer, para o negócio crescer de forma mais estruturada. E para isso a gente trabalha o pensamento crítico, a gente trabalha a simplificação dos processos, tornar uma rotina mais organizada e estruturada, de modo que ele combine, os esforços dele sejam compostos, ele possa compor os esforços dele, os esforços que ele faz, e esse esforço se combine, ele não se perca ao longo da jornada e ele consiga crescer de forma progressiva, gradativa, mais segura, mais concreta, mais sólida e com isso, com todas essas práticas, ele se desvie também das armadilhas que a própria mente dele, que a gente sabe que o empresário tem, todo ser humano tem também, armadilhas mentais que fazem com que ele tome decisões ruins, que comprometem o tempo, o dinheiro dele, que vão fazer ele gastar muita energia em coisas que são indevidas para aquele momento. Então, ao atualizar esse processo de tomada de decisão que ele possui, que ele agora faz de forma disciplinada, ele consegue escalar de forma mais enxuta, de forma rentável e conseguir chegar lá. E por que a gente tem essa abordagem? Porque assim, o empresário, ele é o cara, a gente conhece a mente do empresário, é uma mente da ação, é o cara da garra, ele vai lá e faz, ele mata no peito. E ele precisa, né, com esse drive que ele tem, que é um drive muito admirável e que traz assim, que a gente vê que é uma característica que faz as coisas acontecerem, que muda o jogo dos negócios, que muda a vida das pessoas, né? Ele precisa moderar essa habilidade com um sistema de reflexão também, para que ele possa ele possa equilibrar esse drive forte. Então ele não precisa mais de conteúdos técnicos, de conteúdos da ação, conteúdos práticos, no sentido de conteúdos de acionáveis de marketing, de vendas. Ele não precisa de mais disso, ele precisa disso, é claro. Mas agora ele precisa também de um tipo de raciocínio que o ajude a priorizar, saber por onde começar, saber ter limites, porque muitas vezes o empresário se sente ilimitado, né? Ele sente que ele pode tudo, ele tem uma força interior que faz ele crescer. E ele precisa também equilibrar isso para saber quais batalhas ele vai priorizar para aumentar as chances de ele vencer essas batalhas. E uma das formas que a gente identificou cada dia mais que faz o empresário se tornar mais protegido e mais fortalecido é manter a frugalidade e a simplicidade, viver abaixo do padrão, de modo que ele não escale os custos dele e continue escalando o negócio numa roda dos ratos, ou seja, a margem dele praticamente inexiste. Então, se ele hoje retira um Prolabore, ele vivia com um Prolabore muitas vezes ele nem retirava direito um Prolabore, sei lá, 10 mil reais por mês, a empresa passou a crescer, hoje ele tira um Prolabore de 50 mil, só que antes ele conseguia lá e guardava R$ 1.000. E hoje ele continua guardando R$ 1.000. Sobra R$ 1.000 no final do mês. Só que antes ele gastava R$ 9.000 por mês e hoje ele gasta R$ 49.000 por mês. O que será que aconteceu com a vida desse empresário? Por que essa margem aumentou em tanto? Por que será que isso subiu tanto? Porque o que aconteceu que faz com que ele tenha
ele tenha ampliado os custos. Eu estou falando de quanto ele põe no bolso do Prolabore, tá? Não estou falando dos custos operacionais da empresa. Normalmente, o que acontece nessa fase, eu já falei isso também em outros vídeos, de forma mais detalhada, é que o empreendedor, o dono do negócio, ele vive uma rotina tão extenuante, muitas vezes até por criação ele teve uma escassez, ele viveu sem... faltou coisas para ele desejou coisas e não pôde ter, que essas coisas, as coisas, carro, casa, patrimônio, no sentido assim de bens, né, o melhor celular, a comida, isso tudo ele acabou não tendo, e depois quando ele passa a ter a possibilidade de acessar essas coisas, ele se perde. Então não basta mais ele ter um carro, ele precisa ter o carro, o melhor carro, ele precisa ter o mais bonito, o mais caro, o carro do ano. E aí ele entra num ciclo de autogratificação que é destrutivo financeiramente para ele, porque ele vai perdendo a margem de recursos, de construir patrimônio para depois poder escolher se ele vai querer ter algumas dessas coisas. Tá? Numa linha de planejamento que a gente propõe aqui, eu quero desafiar um pouco essa coisa de você se organizar para você poder comprar o carro dos seus sonhos ou para você poder comprar a casa dos seus sonhos. Eu acho que a gente precisa nesse momento, cada vez mais, de momentos de incerteza de mercado, avaliar o próprio, questionar um pouco esses sonhos de consumo, porque a maior parte, observe se o seu sonho não está sendo de consumo, se o sonho ali que aquele empresário tem não é um sonho de consumo. Ao discernir sobre isso, que é o que ele precisa fazer, porque ele vai ter capacidade, vai se arriscar para poder atingir esses objetivos, ele pode estar se focando em coisas que vão consumir a total possibilidade dele de ter autonomia. E movido por aquele sistema de adrenalina, uma vida dura, uma vida que até pode comprometer a saúde dele, que ele pode até ter problemas de saúde, problemas crônicos de saúde que depois não tem volta, ou que ele vai usar muito dinheiro e tempo para poder sanar, ele acaba se colocando numa situação pelo consumo onde é quase que um saco sem fundo. Só que aí o que acontece? Uma coisa retroalimenta a outra. Como ele aumentou muito o padrão de vida dele e ele cada vez mais precisa aumentar o padrão de vida na luxúria, que é algo insustentável, um saco sem fundo, ele começa a impor um estresse maior no negócio para que o negócio dele traga mais resultado, mais faturamento. Então é uma jogada que é uma roda dos ratos mesmo ali, ele não tem mais margem, ele perde a capacidade de margem, a empresa se torna pouquíssimo rentável, porque ele aumentou demais os custos. É quando o empresário ele perde essa noção. Só que ele precisa compreender que muitas vezes o aumento do custo pessoal dele está em compensar um complexo de inferioridade, ele está numa rotina, ele se perdeu numa rotina ali onde ele está tendo que trabalhar muito, ele não está tendo tempo para cuidar da saúde, e ao invés de ele ordenar a vida dele, se esforçar para ordenar, ele se rende ele se vende para um sistema de um excesso de consumo e ele perde esse princípio da frugalidade. E muitas vezes, eu digo esse princípio da simplicidade, de viver uma vida abaixo, ou em alguns casos muito abaixo. Eu conheço mentores nossos que vivem muito abaixo do poder que eles têm financeiro, do patrimônio. Isso dá uma tranquilidade muito grande, porque o consumo, você querer coisas caras, querer sempre do melhor, isso é um saco sem fundo. Então, cuidado para não otimizar nessa área, não ficar bom em consumir e querer cada vez mais nortear a vida por sonhos de consumo. Procure, a gente orienta os empresários a procurarem os intangíveis, ou seja, sonhos que sejam sonhos estruturais, onde ele tem uma vida mais serena, para que ele possa agregar a autodoação, o serviço, e que nisso tudo talvez ele até perca a vontade um dia de ter tantas coisas assim, né? Porque essas coisas não saciam, não são um saco sem fundo. Então eu vi um empresário comentando numa dos podcasts era na verdade um blog de um cara chamado Derek Sivers, que ele vendeu uma startup há décadas atrás ali,
acho que se eu não me engano, na transição de 2000 foi de 1990 para 2000, e ele disse que depois de um tempo ele parou de querer ganhar mais dinheiro para se focar em querer menos. Então, na jornada de crescimento, sobretudo no estágio em que o empresário ele está num estágio de crescimento onde ele precisa empregar muita energia e ele precisa cuidar bem dos recursos, a melhor forma é ele criar uma simplicidade disciplinada, intencional, e que ele não utilize aquilo só para aquela fase da vida, mas para o resto da vida dele. A gente tem um exemplo do Warren Buffett, que mora na mesma casa desde sempre, que ele poderia estar, sei lá, numa casa mega luxuosa. Alguns estágios de negócio muito avançados, em alguns momentos até se justifica, pelo que eu entendo do planejamento financeiro e da proteção patrimonial, se morar em grandes casas, em mansões, mas é um outro momento. A gente não olha o quanto que aquele empreendedor já construiu de patrimônio para poder chegar lá, ok? Mas se é o caso do empresário que está buscando crescer, ele tá regulando o crescimento dele, ele precisa ter dinheiro no bolso, ele precisa ter caixa, porque o caixa vai trazer serenidade, ele vai poder se dedicar melhor ao negócio, ele não vai precisar de tanto conforto e conveniências como ele imagina que ele precisaria ao ter uma vida mais simples. E isso vai proteger o crescimento dele para o resto da vida dele. É uma coisa que está totalmente no controle da pessoa, ela pode fazer, vai ajudar em todas as frentes, ele vai fazer muito mais com menos e ele vai conseguir chegar lá muitas vezes até antes do que ele imaginava. Basta a gente lembrar aqui do conto da lebre e da tartaruga, né? Talvez ele tenha uma sensação de que ele tem menos, de que ele não é o cara que tem as coisas mais validadas pelo mercado, mas ele não vai ter pressa, ele não vai ter tanta dor de cabeça, tanta opressão para crescer, como muita gente acaba vivendo aí por não regular, não moderar os padrões de consumo. Beleza? Isso é um tipo de pensamento que norteia o crescimento. Então, ele é determinante para o estilo de vida e para o estilo de vida que eu digo, um estilo sereno, onde se toma melhores decisões. Ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like. E se você precisa de ordenar o seu estilo de vida, o jeito que você está tocando o teu negócio, para que você consiga tocar com mais serenidade, tomar melhores decisões, criar uma estrutura que se melhora ao longo do tempo e te faz crescer melhor, crescer com mais margem, com mais inteligência também e com menos quebração de cabeça e bateção de cabeça, considere também conhecer a nossa mentoria aqui da Decision Pro, aqui na descrição, para que nós possamos auxiliá-lo nessa jornada e nessa construção desse negócio enxuto e altamente rentável que você pode ter. Beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.